Paz do Senhor, queridos. Fique de pé, por favor. Feche os teus olhos, junto com essa ministração da equipe, com esse som. Abra sua boca, começa a exaltar, a adorar ao nosso Deus. Estamos aqui para prestar um culto a Ele. Deus, Ele gosta de ouvir o nosso coração. Deus, Ele gosta de ouvir a nossa voz, aquilo que sai de dentro de nós. Que seja algo espontâneo, que seja algo seu. Fala para Ele por que você está aqui. Fala para Ele que você o ama, que você veio adorá-lo. Bem-vindo nesse lugar, Senhor. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, Pai. Nós abrimos nossos corações, Pai, nós abrimos a nossa mente, Pai, nós reconhecemos as nossas falhas, Pai, abrimos nosso peito, nosso coração, Pai, diante do Senhor, declarando a nossa dependência ao Senhor. O Senhor é bem-vindo, Pai. Vem com a Tua presença, vem com a Sua glória. Pai, vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas. Receba esse culto, Pai. Queremos Te exaltar, queremos Te adorar. Queremos declarar a Tua soberania. Pai, queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Pai, nos lave com Teu sangue. Jesus, vem, Pai. Jesus, vem sobre nós. Sinta-se à vontade em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos para estar em volta dessa igreja. Pai, aqueles que estão chegando ainda, que o Senhor traga, Senhor. Que o Senhor, Pai, faça uma redoma de fogo, anjos com espadas. Pai, repreendemos tudo aquilo que é contrário ao mover do Senhor. Liberamos a nossa mente, Pai, liberamos esse lugar. Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos passeiem aqui. Pai, que anjos subam e desçam, Pai, até o Teu trono. Pai, levando, Pai, as orações dos santos. Que as taças sejam cheias nessa noite. Que as taças sejam cheias nessa noite, Senhor. Que o Senhor, Pai, receba a oração de cada um. Pai, em nome de Jesus, as famílias, as casas. Que a Tua glória invada tudo aquilo que leva o nosso nome, tudo aquilo que representa o nosso nome. Pai, nós estamos aqui como filhos, como herdeiros, como aqueles que têm uma porção do Senhor, como aqueles que são abençoados, aqueles que são amados, aqueles que têm um anel no dedo, aqueles que têm roupas novas, aqueles que têm uma sandália nos pés. Pai, nós somos os eleitos, os escolhidos para esse tempo, uma geração chamada do Senhor. Pai, em nome de Jesus, um exército de adoradores, um exército de verdadeiros adoradores. Pai, receba o louvor do Teu povo, receba o louvor da Tua igreja. Receba, Pai, o culto é para o Senhor, o culto é para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute, eu quero ler um texto com você. Salmo de número 149, por favor. Antes da gente passar para essa adoração. Salmo de número 149. Os 4 primeiros versículos. Eu estou na NAA, ok? Aleluia, Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é santo.
O Senhor está aqui, Pai. Salmo 149, versículo 1, diz assim: aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na igreja dos santos. Alegre-se e ame no seu Criador. Exultem no seu Rei, ó filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem salmos ao som do violão, do teclado, da bateria, do violino, da guitarra, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com salvação. Olha para essa pessoa aí com voz de profeta e fala assim: o Senhor se agrada de você. Não, querido, fala com fé: o Senhor se agrada de você. Agora repita assim comigo: o Senhor se agrada do seu povo. O Senhor se agrada do seu povo. E nessa noite eu declaro que eu faço parte desse povo, que eu sou esse povo, que eu sou filho amado, e o Senhor se agrada de mim. Por isso eu vou adorar com todo o meu coração, com toda a minha força, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Tão lindo é cada momento. Vamos declarar isso. Cada momento, Senhor, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro.
vestiu, Jesus. É Ele que nos encontra em toda e qualquer situação. Oh, Jesus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que o amo. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, Jesus, te amo, papai. Meu papai, Te amo, Senhor. Declaramos o nosso amor a ti, Jesus. eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Só Ele pode fazer transformou isso. minha tristeza. Nós estamos aqui, Senhor. E mudou minha Nós te vida adoramos, inteira. Jesus. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar
bebendo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Aleluia, aleluia. Declaramos, Jesus, a nossa dependência de ti, Pai. Declaramos, Jesus, que reconhecemos quem tu és. Declaramos, Jesus, que dependemos dessa fonte de água viva que é o Senhor, Pai. Declaramos, Jesus, sabemos, Pai, de onde flui a água viva do céu, Pai. A água viva que vem do Senhor, Deus. Oh, Jesus, passei em nosso meio, Jesus. Há um rio de águas vivas que vem do Senhor, que passeia por essa igreja, que passa pelas nossas vidas. Você que está aí no seu lugar, feche seus olhos por um minuto. Saia um pouco desse ambiente. Vamos sair um pouco desse ambiente natural, em que nós vemos as pessoas, nós vemos quem está do lado, nós vemos a equipe tocando, nós vemos as luzes, nós vemos, mas vamos ouvir, vamos sentir a presença do Senhor, vamos sentir esse rio de águas vivas que passa em nosso meio, vamos sentir a presença do Senhor, porque é a presença que cura, é a presença que liberta, é a presença que nos envolve. Tudo que nós precisamos é a presença, tudo que nós precisamos é do Senhor. Santo, santo, santo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Levante suas mãos e declare: Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei Não precisarei aqui
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Tu és Jesus, o nosso Salvador, Jesus, o nosso Salvador, o Messias, Pai. Aleluia, Jesus. Por isso nós te adoramos, Senhor. Posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. te adoro, te adoro, te adoro, te adoro.
sair deste lugar. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és adorado aqui, Senhor, e não há outro igual a ti. Num ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Ele está aqui. Num ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Um ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão assentados à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, Senhor. E o meu coração Declaramos isso para o Senhor. Nosso coração queima, Jesus. e o meu coração Declaramos que o nosso coração queima e queimará, Senhor. Até que o Senhor venha, Senhor, nós estaremos declarando que o nosso coração queima por Ti. E junto contigo estaremos, e o Senhor. meu coração Em todo tempo, Jesus. Ele queima por Ti. Vamos aumentando a nossa voz e declarando. E o meu coração queima por Ti, vamos declarar. E a minha casa queima por Ti. E a minha família, Jesus. E a minha família queima
queima por ti. E a minha cidade, vamos declarar. E a minha cidade queima por ti. E o meu coração. E o meu coração queima por ti. Jesus, Ele queima. E o meu coração Queima por ti. Nosso coração, Jesus, Ele queima por ti. Nós declaramos, Senhor, em todo tempo. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, Pai. Receba o nosso louvor, Jesus. Receba a adoração da sua noiva, Jesus. Receba o nosso coração, Jesus, muito além da nossa voz, muito além dos nossos gestos, o nosso coração. Receba as nossas casas, receba as nossas famílias. Receba, Pai, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Nós entregamos tudo a ti, Jesus. Nós entregamos tudo no seu altar, Jesus. Nós entregamos tudo a ti, Jesus. Porque confiamos no único que morreu e ressuscitou, no único que está vivo. Jesus, Jesus, Jesus. e o meu coração, e o meu coração, Ele queima por ti, Jesus. E o meu coração queima por ti. Aleluia, Senhor. Entregamos tudo na sua casa, Pai. Nós nunca entramos por aquela porta para sair da mesma forma, Jesus. Mas declaramos que nós saímos, Pai, cada dia queimando mais pelo Senhor. A cada dia que nos reunimos, Senhor, o fogo acende ainda mais e nós queimamos mais pelo Senhor. As nossas casas queimam mais pelo Senhor. Os nossos filhos queimam mais pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta, se você veio preparado para isso. Queima por ti. Queima por ti, Jesus. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. As crianças de 1 a 11 anos, temos um culto especial. De 1 a 11. Você que está em pé, agora tem bastante lugar. Graças a Deus pelas nossas crianças, meu Deus. Pastor Léo, já suba para cá, por favor. Hoje nós vamos ser ministrados pela vida do Pastor Léo.
um homem de Deus, pastor lá em Barretos, da sede, muito feliz, estou com a família, estão aqui, vieram passar uns dias conosco, e nós já recebemos uma palavra quinta-feira. Quem veio conhecer um pouquinho da história, de tudo aquilo que Deus fez nessa casa, toda a trajetória, e hoje eu tenho convicção que Deus vai usar a vida do pastor Léo para ministrar conosco, amém? Então estenda a sua mão e abençoe ele, libere palavras de bênção sobre a vida dele. A tua boca tem autoridade como filho, como profeta, de abençoar. Que você ministre sobre a vida dele, sobre o coração dele. Declare. Pai, nós queremos concordar com tudo isso, com essas palavras. Pai, porque nós cremos que é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem faz, é o Teu Espírito Santo que está na frente, o Senhor que tem o trono, o governo, a Tua soberana vontade sempre reina, Pai. E nessa noite nós queremos confirmar isso, que Teu é o trono, o Senhor é a honra, a glória, tudo é para o Senhor, pelo Senhor. Pai, mas como igreja queremos abençoar a vida do pastor Léo, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui em família, podemos participar juntos desse tempo, mas também por podermos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, através do Teu Filho. Como igreja, abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados, paz do Senhor. É com muito temor que eu subo nesse altar. Porque realmente existe um ambiente de glória nessa igreja. Sabe? E qualquer coisa que é falado num ambiente de glória é algo muito especial. Muito especial. A palavra de Deus fala que Jesus deu para a igreja as chaves dos céus. E tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. E no ambiente de glória, a gente pode fazer muitas conexões entre os céus e a terra. Eu creio nisso. Eu creio que você pode sair dessa noite, nesse lugar, com conexões, com propósitos novos, com diretrizes novas. Mas você precisa estar aberto, querido. Teu coração precisa estar aberto, sedento pela presença de Deus, pelo agir, pelo falar de Deus na tua vida. Lembra da parábola do semeador? Sabe, a semente é a palavra, e ela cai em solos diferentes. Ela cai num solo rochoso, ela cai entre os espinhos, à beira do caminho, e ela cai num solo fértil. O poder da semente, ele é barrado, ele é inibido quando ele encontra um coração duro, quando ele encontra uma pessoa religiosa, quando ele encontra alguém que está aqui simplesmente para cumprir uma agenda, um rito religioso. Sabe, querido, já que você está aqui, abre o teu coração, deixa Deus falar com você nessa noite. Você pode levantar a tua mão e falar assim: em nome de Jesus, eu abro o meu coração e eu quero receber tudo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Aleluia. É um prazer muito grande estar aqui, nessa igreja abençoada, linda. Pastor Murilo, pastora Ana, meu irmão Lucas, pastora Luciana. Pessoas que eu amo tanto, e que delícia é ter esse tempo em família. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8, 28, por gentileza. Sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero começar essa ministração de hoje fazendo você entender que Deus tem um propósito na tua vida. A primeira convicção que precisa existir no teu coração é que Ele tem um propósito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, dá um glória a Deus aí, só para eu ouvir. Vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não basta simplesmente você amar a Deus, para que as coisas cooperem para o teu bem. Além de amar a Deus, além de você ser apaixonado por Ele, você tem que cumprir o propósito que Ele estabeleceu na tua vida. Aí sim todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Quem entendeu, diga amém. Eu vou correr um pouquinho, então não perde não, que a gente tem... Eu quero ministrar algo poderoso e grandioso na tua vida. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Presta atenção, querido. A Bíblia deixa muito claro que você, eu, nós temos caminhos, nós temos pensamentos. E tudo bem. Mas se você, sabe, não precisa ser um intérprete de texto, especialista na língua portuguesa, para você entender que Deus também tem pensamentos a teu respeito, que Deus tem caminhos para você, Deus tem planos para você, e que os planos de Deus não são os teus planos, os caminhos de Deus não são os teus caminhos. Vamos ler de novo, ó. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que você estabeleceu, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sonha, ok, está tudo bem. Mas presta atenção, Deus, Ele tem pensamentos e caminhos estipulados para você. Posso ouvir um amém? Vamos lá. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Fala amém. Entenda, você está aqui hoje, você faz parte desse corpo de Cristo, você faz parte dessa igreja da Iamira aqui em Nova Mutum, e não é porque você escolheu estar aqui, é porque Deus te escolheu antes. Não foste vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei. O que significa a palavra designei? Eu te dei uma ordem, eu te separei para isso, eu te preparei, eu te moldei, eu te escolhi, e eu dei uma ordem para que você vá e dê fruto. O objetivo e o motivo pelo qual Deus te escolheu é para que você frutifique. Fala amém. Vamos lá, vamos prosseguir. Deixa isso aí entrando no teu coração. Eu quero dar alguns fundamentos bíblicos para você não falar que eu sou herege. Mateus 21:18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe:
nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Fala, misericórdia. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Querido, você acredita na Bíblia? Quem acredita na Bíblia faz assim com a mão. Amém? A própria Bíblia, ela fala que toda palavra de Deus é útil para o ensino, correção e repreensão na justiça. Toda palavra de Deus. Essa passagem da Bíblia, da figueira estéril, ela não está aqui por acaso. A Bíblia, ela foi escrita para mim. Ela foi escrita para você. Existe um contexto, existe um personagem, existe uma situação, para que eu me identifique com essa situação e tire um princípio estabelecido por Deus para a minha vida. Isso é a Bíblia. É a palavra de Deus viva. Ela foi escrita para mim. Então vamos lá, dentro desse contexto. Jesus, a primeira coisa que a Bíblia fala, que Jesus aproximou-se da figueira. Quando Jesus vai até a figueira, ele tem a expectativa de encontrar frutos, sim ou não? Não, gente, participa aí comigo, sim ou não? Sim. Ele foi até a figueira procurar frutos. E a Bíblia fala que ele não achou nada senão folhas. Ou seja, quando Jesus estava à beira do caminho, ele viu uma árvore saudável, forte, bonita, cheia de folhas. Ela não estava seca, ela não estava doente, era uma árvore bonita, cheia de folhas. E Jesus foi até aquela árvore com uma expectativa de encontrar frutos. Agora, já que a Bíblia foi escrita para nós, Jesus, quando ele se aproxima da tua vida, da minha vida, ele tem uma expectativa a teu respeito. A Bíblia fala que ele se aproximou. E talvez hoje ele esteja se aproximando de você. E ele vai procurar algo. Ele se aproxima de nós e ele está procurando algo. Porque ele vê em nós pessoas saudáveis. Você está numa igreja, você tem recebido maná, você tem recebido pão vivo que desceu dos céus. Eu tenho convicção, eu estou nessa igreja aqui, desde quando ela foi fundada. Eu fui o primeiro pastor dessa igreja, vocês não sabiam, mas eu fui. O importante não é como começa, o importante é como termina. Começou ruim, mas está terminando bom. Para vocês verem de onde Deus tirou vocês e onde Deus está levando. Agora presta atenção. Deus olha para a gente e vê um monte de folhas. Deus vê uma árvore saudável. Deus vê pessoas que têm o potencial de dar frutos. E Ele procura, Ele tem uma expectativa. Quando Ele olha para você, quando Ele se aproxima de você, Ele tem uma expectativa. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você é o seguinte: Jesus, quando se aproxima de você, Ele tem encontrado os frutos que Ele tem procurado na tua vida? Porque isso é preocupante, meu irmão. A ausência de frutos, ela ocasionou duas coisas. Primeiro, decepção em Jesus. E segundo, morte da figueira. E se isso não te coloca um sinal de alerta na tua vida, caso você não esteja frutificando, você não é crente não. Você não acredita na Bíblia não. Dois resultados da ausência de frutos: decepção,
frustração de Deus e morte da figueira. Fala, misericórdia. O que nos leva a não frutificar? Nós estamos entrando num terreno perigoso. A falta de frutos é um terreno perigoso. Então talvez você, fazendo uma autoanálise, uma autorreflexão, talvez você possa perceber assim: será que eu tenho frutificado aquilo que Jesus espera que eu frutifique? Será que eu tenho cumprido o propósito que Deus estabeleceu na minha vida? Porque nós lemos lá no começo que Deus tem planos para mim. Nós lemos lá no começo que os caminhos de Deus, Ele predeterminou algo, Ele tem uma vontade, Ele tem um propósito a meu respeito. Então a pergunta é: se eu não estou cumprindo esse propósito, se eu não estou suprindo as expectativas, se os pensamentos que Ele tem sobre mim, se os caminhos que Ele traçou para que eu trilhe, se eu não estou trilhando esse caminho, se eu não estou cumprindo o propósito que Deus estabeleceu na minha vida, se eu não tenho frutificado, se eu só tenho folhas, eu tenho que me preocupar. E a pergunta é: o que está me impedindo de frutificar? O que está me impedindo de cumprir o propósito de Deus na minha vida? Uma mulher muito sábia, ela escreveu uma seguinte frase: um avião está em extrema segurança quando está estacionado no pátio de um aeroporto. Mas não foi para isso que os aviões foram feitos. Cristiane Cussou. Um avião, ele no pátio do aeroporto, ele está seguro, ele não vai cair de jeito nenhum, ele está em segurança. Mas não foi para isso que os aviões foram feitos. Um barco ancorado no cais de uma enseada calma e tranquila e protegida está seguro. Mas os barcos foram feitos para o alto mar e para águas profundas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso está fazendo sentido para alguém aí? Amém? Isaías capítulo 6, versículo 1. Zona de conforto é algo muito perigoso. Às vezes nós nos estabelecemos dentro de um lugar que protege o nosso orgulho, que protege os nossos medos, as nossas inseguranças. Realmente navegar por águas tempestuosas é um desafio. Realmente alcançar os ares, voar a 10 mil pés é um desafio. Então para nós é mais seguro a gente ficar trancado dentro de um quarto. Para nós é mais seguro a gente não expor a nossa identidade de cristão. Para nós é mais seguro a gente ficar dentro da nossa bolha, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família, cheio de folhas, cheio de condições de frutificar, mas sem frutos, zona de conforto. Agora, Deus tem pensamentos a teu respeito, Deus tem planos a teu respeito, Deus tem propósito a teu respeito, Deus sabe que você tem o potencial de frutificar. E aí, por que a gente fica tão acanhado? Por que a gente fica tão infrutífero? Por que a gente tem tanta dificuldade de cumprir o propósito, o ID de Deus, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas obras, de falar assim, ó, Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a tua vida. Deus fez grandes coisas no meu caráter, na minha personalidade. Eu era assim, estava lá no mundo das drogas, estava perdido no adultério, na prostituição. Eu não sei o que Deus fez na tua vida, mas Ele te chamou para ser testemunha. A Bíblia fala: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. Será que Ele não fez nada de bom na tua vida? Será que você está aqui por nada?
Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Querido, eu tenho uma imaginação muito fértil. Então eu queria que você viajasse nesse texto. Imagina esse cenário. A visão que Isaías teve, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, Deus, sentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Imagina esse cenário. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que Isaías disse: meu Deus, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Presta atenção. Vamos para aquele cenário que Isaías viu. Um templo grandioso, um trono, um alto e sublime trono. O Senhor sentado nesse trono, as abas das suas vestes cobriam todo o ambiente. Existia serafins com 6 asas. Desliguei o microfone, perdão. Esses serafins tinham 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os pés. Tamanha santidade de Deus. Eles tinham vergonha de expor os pés. Tinham vergonha de olhar para Ele. E eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você imagina um ambiente desse? Sabe, querido, quando a gente canta aqui no louvor, parece que vem uma nuvem de glória, uma nuvem de presença. É algo tão gostoso, dá vontade de chorar. Pelo menos eu choro à toa. Dá uma vontade de chorar, de erguer a mão, de prostrar. Agora imagina Isaías tendo essa visão, aquele ambiente de glória, serafins voando, proclamando: Santo, 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 vendo o próprio Deus assentado no alto e sublime trono. Só que ele fala que as bases, o alicerce do templo se moveu na voz daquele que clamava. A voz de Deus é tão poderosa que moveram as bases do limiar. Você sabe, o som de vocês é muito bom. Essas caixas graves, quando o bumbo vem, às vezes a gente sente até o coração assim, né? Muda de passo. Agora, imagina o som, a potência do som ao ponto de mover as bases do limiar. Imagina, sabe, aquele som que chacoalha, que mexe a gente por dentro. Agora, o que essa voz falava?
o que essa voz poderosa saindo da boca do próprio Deus falava. Sabe o que ele falava? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Cara, como assim? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, Ele está fazendo uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, quando teve essa visão, ele viu aquele cenário de glória, ele viu aqueles serafins, ele viu aquele ambiente, ele viu a sala do trono, e ele viu uma lacuna no coração de Deus, um buraco no coração de Deus. Mesmo diante de toda aquela glória, mesmo diante de todo aquele poder, aquela voz poderosa falava assim: quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por nós? Você crê que Deus é imutável, sim ou não? Deus não muda. Essa voz, ela ainda ecoa pela eternidade, uma voz poderosa, falando: quem que eu vou enviar? E Isaías, quando ele vê aquele ambiente de glória, primeira coisa, santidade. Ele se arrepende. Ele enxerga a sua podridão, ele enxerga o tanto que ele é pecador, os seus pecados. Eu moro num povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei. E nessa hora, quando há uma convicção do pecado, o anjo vai lá, com uma tenaz, tira uma brasa viva do altar e toca na boca dele e fala assim: ó, teu pecado foi purificado. Primeira coisa, arrependimento, identidade, humilhação. Segunda coisa que acontece, Isaías, ele não consegue falar assim: Deus, você não tem ninguém que vai por vocês? Eu não posso, porque eu vou assistir Netflix. Isaías, ele não fala assim: não, eu não posso, porque eu tenho que jogar bola de quarta-feira. Não, Deus, desculpa aí, estou muito ocupado com os meus afazeres, com os meus sonhos pessoais. Eu preciso trocar o meu iPhone. O meu iPhone é o iPhone 14, já está ultrapassado. Então eu não posso ir. Nós cantamos aqui num ambiente de glória. Sabe, querido, não tem jeito de você entrar num ambiente de glória, escutar a voz de Deus falando: quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por nós? E você vai falar assim: não, estou preocupado demais comigo mesmo. Estou preocupado demais com o meu lazer, com o meu bem-estar. Se você não entendeu a urgência, se você não entendeu o tanto que Deus espera que eu e você frutifiquemos, é porque você não entrou no ambiente de glória. Quando a gente entra no ambiente de glória, quando a gente desfruta da presença dEle, quando a gente o ama verdadeiramente, você se importa com aquilo que Deus deseja. E Deus deseja almas. A Bíblia fala que Deus deseja que nenhum pereça, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou todos. Ele deu o seu Filho por todos. Só que, diz a Bíblia, como ouvirão se não há quem pregue? E aquela voz poderosa,
aquela voz que sacode os alicerces do templo, ela continua ecoando pela eternidade, e ela precisa te incomodar, meu irmão. Essa voz precisa entrar no teu coração, porque ela está clamando dia após dia, dia e noite, 24 horas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Bíblia fala que Deus confiou em mim e em você o ministério da reconciliação, a saber que através de nós, eu e você, nós reconciliemos os homens com Deus. A incumbência é tua, é minha. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso prosseguir. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, ó, tem duas maneiras que Deus age com aqueles que não cumprem o seu propósito. Quem quer saber, fala assim, fala pastor. A primeira delas, grava aí. Deus tem duas maneiras de agir com pessoas que não cumprem o propósito que Ele estabeleceu. A primeira delas, e eu vou te provar biblicamente, tribulação, deserto, vendavais, abismo. Vocês lembram o que aconteceu com Jonas? Todo mundo conhece a história de Jonas. Deus falou para Jonas o seguinte: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, e vai lá e prega o evangelho em Nínive. A Bíblia fala que Jonas desceu para Jope, pegou um barco e foi para Tarsis, para fugir do propósito que Deus estabeleceu para ele. No meio do caminho, vento, schlepp, onda, no barco, e todo mundo desesperado. E sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Às vezes, querido, está tudo dando errado na tua vida. É vendaval, é tribulação, deserto, está tudo dando errado. E sabe o que você está fazendo? Dormindo. Você não está percebendo que os ventos, que as tempestades, que as coisas que estão dando errado, é porque você não está indo em direção ao propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Sabe o que você precisa fazer? Mudar o curso. Em vez de ir para Tarsis, volta para Nínive. Em vez de fugir do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, caminhe em direção ao propósito. E quando você começar a caminhar em direção ao propósito que Ele estabeleceu para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Você consegue entender, querido? Não é tão difícil. Vou te dar um outro exemplo. Quando Deus tirou, através de Moisés, o povo de Israel do Egito, qual que era o destino, qual que era o propósito para o povo de Israel? A terra prometida, a terra de Canaã, sim ou não? Muito bem. Só que no meio do caminho, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Quem nos dera a gente voltar para o Egito? Lá no Egito tinha alho, tinha melão, tinha cebolas. E aqui a gente está comendo só esse pão que vem dos céus. Começaram a murmurar. E aí de repente eles criaram um bezerro de ouro para adorar e falaram assim, ó, foi esse o Deus que nos tirou do Egito. Querido, fugiu do propósito. Calma aí. Deus falou para Moisés, tira aquele povo do Egito para que eles possam me adorar. De repente eles fazem um bezerro de ouro e fala, foi esse o Deus que me tirou do Egito? Fugiu do propósito? Então calma aí, 40 aninhos de deserto para vocês. E às vezes você está vivendo no deserto, às vezes você está passando por dias difíceis, por momentos angustiantes, e não sabe por quê. Está igual Jonas, dormindo. Por que será que está tudo dando errado na minha vida? Por favor, abra Oséias capítulo 2, versículo 6. Oséias 2, 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com
e levantarei um muro contra ela. Está falando a respeito de Jerusalém, para que ela não ache as suas veredas. Deus faz isso, querido. Quando a gente desvia do propósito, Deus cerca a gente com espinho. Deus faz o vento vir. Deus faz a tempestade vir. As coisas começam a dar errado. As coisas começam a não se encaixar mais. Vem vento, vem tribulação. Porque Ele quer que você volte para o propósito. Deus, Ele tem planos, Deus tem pensamentos, Deus tem um propósito estabelecido na tua vida. E a maneira pela qual Deus usa para te trazer de volta para o propósito é deserto, vento, tempestade, angústia, depressão, tristeza. Quantos conseguem entender? Diga amém. Segunda maneira como Deus age com aqueles que não querem cumprir o propósito de Deus. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: não disfarça não, que agora o bicho vai pegar. Repita comigo, fala assim: substituição. Pesado, hein? Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Passa. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Primeira Reis 19:15. Deus está falando em Apocalipse. Lembra-te de onde você caiu. Você abandonou o teu primeiro amor. Sabe aquela paixão que você tinha por Deus? Lembra. Volta às práticas das primeiras obras. Volta a ler a Bíblia. Volta a orar. Volta a buscar a presença de Deus. Arrepende-te. Porque se você não arrepender, eu vou mover o teu candeeiro, caso você não arrependa. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias foi um grande profeta de Deus. Elias foi tremendamente usado, e tem milagres e milagres descritos na Bíblia, feitos pelas mãos de Elias. E de repente uma mulher deu um recado para ele, uma tal de Jezabel. Falou o seguinte: ó, eu vou te matar. E ela estava exterminando alguns profetas da época. E ele fugiu com medo. E ele foi para uma caverna. E ele ficou lá dentro dessa caverna. 1 Reis 19:15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, o filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Fala misericórdia. Elias entrou na caverna, e aí Deus pergunta para ele: mas por que você está aqui? Ele falou assim: eu estou sendo extremamente zeloso, porque Jezabel vai me matar, e só sobrou eu como profeta. Todos se deturparam, todos estão adorando outros deuses, outros foram mortos, só sobrou eu. Deus olhou para ele e fez assim: ó, não, senhor, tem 7.000 que ainda não se dobraram perante Baal. Agora você vai voltar pelo caminho, pelo deserto. Olha o que Deus fez Elias fazer. Você vai voltar. Você vai ungir o rei da Síria. Como é que é o nome do homem? Azael, como rei da Síria.
Você vai ungir Jeú sobre reis de Israel, como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Igual minha mãe. Eu era muito arteiro. Nossa, gente. Eu amo vocês também. Saiu um ainda é quase um coro. E aí, né? Eu fazia as artes. E minha mãe tinha uma varinha de corretivo. Sabe que as varinhas? Pensa um trem que doía. E aí um dia, ela tinha perdido, tinha quebrado, sei lá, que foi, envelhecido. Ela falou assim: Leonardo, vai lá na goiabeira, pega uma varinha verde, bem molinha, e traz aqui que eu vou te bater com a varinha que você pegar. Eu falei: mas precisa eu pegar a varinha? Eu tive que ir lá apanhar a varinha que eu ia apanhar. Olha como que tortura. Hoje, se eu soubesse, eu ia no conselho tutelar. Mas aí, não, deixa eu defender ela. Aí eu vim com a varinha, gente. Fui lá, apanhei uma varinha, falei assim: meu Deus, agora vai ser doído. Entreguei a varinha na mão dela. Aí ela ficou compadecida de mim e não bateu. Naquela hora, depois, meia hora depois, já deve ter usado. Foi assim. Mas eu merecia. E graças a Deus que ela me bateu muito na vida. Mas enfim, vamos voltar. Elias, ele não quis cumprir o propósito de Deus. O que Deus fez? Substituiu. Tem 7.000 que não se dobraram. Tem 7.000. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Tudo que Elias fez, Eliseu fez dobrado. Substituiu. Agora, que coisa terrível ser substituída. Que coisa terrível é você não cumprir o propósito e Deus ter que levantar outro para fazer aquilo que você deveria fazer. Quantos estão entendendo? Diga amém. 1 Samuel 16:1. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo clamou por um rei e Deus instituiu Saul como rei. Saul teve várias vitórias, livrou o povo de Israel das mãos dos filisteus por várias vezes. Deus era com ele. Mas um dia ele desobedeceu a Deus. Um dia ele quis queimar incenso, coisa que era o profeta que tinha que fazer e não ele. Um dia ele consultou uma médium. Deus reprovou ele. 1 Samuel, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Quem foi esse rei? Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Davi, ele substituiu Saul, porque Deus rejeitou Saul. Saul fez aquilo que era errado, Saul desobedeceu, Saul não quis cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele. Sabe o que Deus fez? Rejeitou Saul e ungiu Davi. E Davi foi o maior rei de Israel. Hoje, lá em Israel, tem as ruas, a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Davi, enfim, não vamos falar sobre Davi. Então, queridos, deserto, ventos, tempestades, espinhos, para que você volte para o propósito, ou substituição. Nenhuma das duas alternativas é interessante. Nenhuma das duas alternativas é interessante. Então a dica que eu quero te dar é: cumpre o propósito, frutifica, meu irmão. Mateus 25:14. Estou partindo para os finalmente. Mais 1h30 no máximo eu termino. Está amarrado, não é não? Mateus 25:14.
pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Repita comigo, por favor, para gravar no teu coração. Fala assim: ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será, fala misericórdia, até o que tem lhe será tirado. Agora esse versículo 30, na verdade essa pregação ela começou só por causa desse versículo 30. Esse versículo me perturbou alguns dias. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, quer dizer que ao servo inútil, lançai-o fora, ali haverá choro e ranger de dentes. Você percebe que é mais ou menos o mesmo contexto da figueira estéril? Uma figueira inútil, sem frutos, seca. Um servo inútil. Porque Deus, quando Ele criou Adão e a Eva, a Bíblia fala que Ele confiou o jardim para eles, para cultivar e guardar. Sim ou não, pastor Alexandre? Adão tinha que guardar o jardim, mas tinha que cultivar também. Cultivar faz parte da nossa natureza. Aqui nessa parábola dos talentos, o Senhor saiu, mas antes de sair, Ele distribuiu os seus talentos de acordo com a capacidade de cada servo. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Teve algum servo que não recebeu nenhum? Não. Todo servo recebeu. Todo mundo recebeu um talento. Você recebeu um talento. Eu não sei qual é o teu talento que você recebeu, mas você recebeu um talento. E o que você tem feito com o talento que você recebeu? E eu não estou falando a respeito da tua vida secular, meu irmão, porque se você nasceu, se você está vivo, você tem um propósito espiritual. Deus tem planos a teu respeito, e esses planos são espirituais. Você não está nessa terra simplesmente para você acordar de manhã, 6 horas da manhã, ir na academia,
fazer uma ginástica e de repente trabalhar e ganhar dinheiro e volta, almoça e volta para trabalhar de novo e janta e está cansado, assiste um jogo, assiste um filme na Netflix e dorme. Tua vida é só isso? Será que o propósito de Deus fazer com que você permaneça vivo, será que o propósito que Deus tem para você nessa terra é simplesmente isso que você está vivendo, essa rotina pequena, medíocre? Cara, Deus tem pensamentos muito maiores a teu respeito. Deus tem planos muito maiores a teu respeito. Esse versículo, e o servo inútil lançai-o nas trevas. Meu Deus. Aquela figueira que secou porque não deu fruto. Meu Deus. Cara, isso gerou um temor dentro do meu coração. Porque Paulo, ele falava assim, ó, eu esmurro o meu corpo. Porque eu temo muito o fato de ter pregado há muito, e eu mesmo correr o risco de ser reprovado. Paulo, sabe Paulo que escreveu quase o Novo Testamento inteiro, ele falou isso. E muitas vezes nós subimos num pedestal de arrogância espiritual, achando que nós somos o vice-querubim. Como é que andam os teus frutos? Quando Jesus se aproxima da tua árvore, Ele tem visto muitos frutos? A expectativa que Ele tem a teu respeito, como é que está? Meu Deus, eu quero terminar João 4:34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, o Filho de Deus, Ele falava, a minha comida, o que me alimenta, o que me sustenta, é fazer a vontade de Deus, fazer a sua obra. Jesus, Ele veio aqui para a terra, Ele passou tudo que passou, sofreu tudo que sofreu, Ele abandonou o seu trono de glória, Ele abandonou aquele ambiente de louvor e de adoração, para vir numa manjedoura, para morrer no nosso lugar. Presta atenção, queridos, tudo Ele fez por amor a mim e a você, tudo Ele fez por amor a mim e a você. E será que a gente não pode fazer nada por Ele? Será que o que nós estamos fazendo tem sido suficiente? Será que os frutos que nós temos dado têm sido suficiente? Pastor Leonardo, eu não sei o que eu posso fazer. Pastor Leonardo, eu não sei como que eu faço para frutificar. Eu não tenho facilidade de pregar o evangelho, não tenho. Presta atenção, querido. Quando Deus mandou Moisés libertar o povo, Moisés falou para ele assim, mas Deus, Faraó, a hora que eu chegar lá na presença dele, como é que ele vai acreditar em mim? Deus olhou para ele e falou assim, Moisés, o que você tem na mão? Ele falou assim, um cajado. Taca esse cajado no chão. Ele tacou, virou serpente. Agora pega esse cajado, pega essa serpente pela cauda, virou cajado de novo. Presta atenção, Deus nunca vai te dar uma ordem, Deus nunca vai te dar um propósito sem te capacitar para aquele propósito que Ele determinou. Moisés, ele foi usado com aquilo que ele tinha nas mãos.
Deus vai te usar com aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Talvez a tua facilidade é comunicação, Ele vai te usar na área de comunicação. Talvez a tua facilidade é louvor, dança, Ele vai te usar no louvor, na dança. Talvez você é bem relacionado na sociedade, e talvez Ele te use nisso, para influenciar pessoas. Talvez Deus te dê um talento, para ser um provedor, para ser um sustentador, um mantenedor da obra de Deus, das missões. Eu não sei qual é o talento que Deus colocou na tua mão, mas presta atenção, querido, a única coisa que você não pode fazer é enterrar o teu talento. A única coisa que você não pode fazer é não frutificar. A única coisa que você não pode fazer é pensar só em você, pensar só no teu talento, enterrar o teu talento só para você. Não, isso aqui, vou deixar bem escondidinho, bem guardadinho. Não, querido. Deus tem planos, Deus tem projetos. Deus quer te usar para uma grande obra que Ele tem para fazer através da tua vida. Eu creio nisso. Você poderia ficar em pé, por gentileza? Escuta, queridos. Eu tenho muito temor de estar nesse ambiente. Eu tenho muito temor de subir no altar e falar a respeito das coisas de Deus. E eu sei que eu falei coisas pesadas hoje aqui, mas talvez era necessário você escutar algumas verdades, porque primeiro Deus falou comigo. E eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor, e que você analisasse a copa da tua árvore. Se Jesus hoje chegar perto de você, se Jesus vasculhar os seus galhos, se Jesus olhar cada braço, cada segmento da tua vida, a tua vida secular, o teu dia a dia, será que Ele tem encontrado frutos? Será que Ele tem se alegrado e falado: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor? Será que Ele falará isso para você? Talvez você tenha vivido dias de tempestade, de tribulação. Talvez você esteja vivendo realmente um momento de espinhos te cercando, deserto, dificuldades. Talvez Deus esteja só sinalizando para você, falando assim: filho, filha, volta para o propósito. Eu quero fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Volta para o propósito. Eu quero tirar esses vendavais, eu quero tirar esse deserto, eu quero tirar essa tribulação, eu quero tirar. Volta para o propósito. Eu tenho planos, eu tenho pensamentos a teu respeito. Volta para o propósito. Para de sofrer, acorda. Não fique igual Jonas, dormindo, não entendendo por que você está passando por tanta tribulação. Volta para o propósito. Deus quer te usar para ganhar aquela vida. Deus quer te usar para ganhar o teu primo, o teu vizinho, o teu amigo, o teu colega de trabalho. Deus quer te usar. Volta para o propósito. Aleluia. Quando a gente entra no ambiente de glória, querido, quando você está na sala do trono de Deus, quando você ouve a voz de Deus falando: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Não dá para você ficar indiferente a essa voz. Se você tem negligenciado essa voz, se você tem vivido muito mais para você mesmo do que para os propósitos de Deus na tua vida, eu quero te convidar a fechar esses teus olhos e pedir perdão para Deus. Sabe, quebrando o teu coração, fala assim: Deus, me perdoa, Pai.
Eu quero voltar a estar no centro da tua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então volta para o centro da vontade de Deus, volta. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Rasga o teu coração. A palavra de Deus fala que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fala isso para Deus, fala: Deus, eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu, Deus. Sou fui encontrado pelo teu amor. totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Olha para mim, querido, olha para mim. Sabe, o Evangelho, ele precisa chegar dentro do teu coração e promover mudanças. Se a gente continua igual, se a gente não muda, se a palavra de Deus não transforma a gente, alguma coisa está errada. O desafio que eu tenho para você hoje é o seguinte: se o Espírito Santo falou ao teu coração, se ao analisar a sua própria vida você percebeu que Deus tem algo maior, que Deus tem planos mais altos, que Deus tem um projeto e um propósito diferente daquilo que você está vivendo hoje. Hoje é tempo de voltar a viver aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Posso ouvir um amém? Erga tua mão para o céu, repita comigo, fala assim: Senhor Deus, fala forte: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero declarar que Tu és o meu Deus, o meu Senhor, e a partir de hoje eu quero viver cada um dos propósitos que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Em nome de Jesus, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua, a minha família é Tua, e eu vou cumprir cada um dos Teus propósitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
sou totalmente teu. A liderança, me ajuda aqui com a ceia, por favor. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, e eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Escute um minuto. Nós só temos condições, possibilidades de frutificar pelo que nós estamos celebrando aqui com a ceia nessa noite, pela morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, perdoando os meus e os seus pecados. Amém. Lembra de Isaías? Primeira coisa, ele falou assim: ai de mim. Quando ele entendeu, quando ele enxergou, quando ele viu, ele falou: ai de mim, eu sou pecador. Então o anjo vem, pega uma brasa e santifica e purifica e perdoa os pecados. Jesus, quando ele veio na cruz, foi exatamente isso. Para todas as vezes que nós reconhecêssemos os nossos erros, para todas as vezes que nós estivéssemos em algum ambiente de glória, ou um culto, ou na sua casa, mas que você entende que você é pecador e você fala: nossa, ai de mim, eu errei, eu sou falho, Senhor, me perdoa. Eu penso que o anjo, ele não pega mais aquela brasa lá do altar, mas ele lembra daquela cruz, daquele sacrifício, e ele fala assim: ó, há sangue, há perdão, há purificação, há justificação para você, e por causa desse sangue você está apto, você está escolhido, você está separado para ir e frutificar. A ceia é um símbolo, é um ato, é uma aliança de um coração contrito, de um coração que entende, que precisa, que depende daquilo que Jesus fez naquela cruz. Eu sei que o pastor Léo já ministrou isso. Eu quero te dar mais 30 segundos para você entender o quão pecador nós somos. Nós vamos celebrar a ceia e só tem sentido se nós entendermos que nós precisamos desse perdão, dessa justificação que o sangue de Jesus nos proporcionou há 2000 anos atrás. Som do teu coração, som dos teus caminhos, som da sua vida. Eu quero te convidar nessa noite você falar assim: ai de mim, Senhor, ai de mim porque eu não sou merecedor, ai de mim porque eu sou falho, ai de mim porque o bem que eu quero, ou as promessas que eu quero, ou os votos que eu faço de estar perto do Senhor, e eu não consigo cumprir. A sede, quantas vezes eu falei: me dá dessa água que eu quero de beber, eu quero estar firme, e às vezes passa a semana e você está desanimado, desmotivado, e isso tenta te paralisar. Querido, presta atenção, você está aqui, isso não pode te paralisar, porque a graça, há amor, há perdão, há o Espírito Santo dentro de você que te levanta todo dia. Não é porque você é falho, não é porque você peca, não é porque você às vezes não cumpre aquilo que você falou, que você está deixado para trás. Não, tem talento sobre a sua vida, tem graça, tem amor, e o Senhor conta comigo e com você para que a gente possa frutificar. Mas eu queria que você realmente declarasse o perdão. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor. Quem que pode participar da ceia? A Bíblia, ela é muito clara e ela nos orienta a você ter um conhecimento do ato, daquilo que nós estamos fazendo, da festa, da celebração. Paulo, ele pega o pão
E ele fala: eu vos entrego aquilo que eu também recebi. E ele parte esse pão. E ele fala: toda vez que vocês comerem desse pão, vocês lembrem, façam em memória do ato da cruz, daquilo que Jesus fez. Da mesma forma, quando ele pega o cálice, ele anuncia e fala: essa é uma nova aliança. Isso representa um sangue que foi derramado por vocês para poder deixar vocês não só justificados, perdoados, mas aptos a ser uma figueira que frutifica, que aonde for vai ser bem sucedido, que caminha na visão, no propósito, no caminho daquilo que Deus quer. Tudo parte de Jesus, tudo vem de Jesus, e tudo dependemos da conquista dele na cruz. Amém? Então você que tem esse entendimento, e por que nós falamos para os batizados? Queridos, porque nós entendemos que aquele que escolheu se batizar é aquele que decidiu, falou: não, eu quero publicamente professar a minha fé e declarar que eu sigo a esse Deus, eu sigo a esse Jesus, e é isso que eu quero. Por isso que eu tenho falado que você, ainda que não é batizado, pense o que te atrapalha, o que te impede, qual é a dúvida do seu coração sobre isso. Nós estamos aqui para tentar tirar todas essas dúvidas. Por isso que nós damos os nomes antes do batismo, justamente para a gente poder tirar essas dúvidas. Mas a minha sugestão como pastora é: querido, se você ainda não desceu as águas, que você desça, que você tome uma decisão, que você dê seu nome lá atrás, para que a gente possa fazer um batismo lindo aqui em nome de Jesus, o mais rápido possível. Jesus conta com o exército do Senhor que está se levantando nesse tempo, e você faz parte dele, querido. Não interessa o teu passado, não interessa as tuas falhas, não interessa se um dia a tua figueira já secou, a graça, a água, a seiva, e essa, ao cheiro das águas, brotará e frutificará, em nome de Jesus. Amém? Então você, querido, que tem esse entendimento, que já entregou a sua vida, que entende que Jesus é o Senhor, que já foi batizado, eu queria que você permanecesse de pé, porque nós vamos servir a ceia. Você que está nos visitando, que ainda por algum motivo não decidiu, e eu profetizo que decidirá em breve, em nome de Jesus. Não tem problema, você se assente só para ficar mais fácil, ok? O pessoal que vai entregar. Mas eu queria que você estendesse sua mão para cá, que eu quero abençoar. Deus, nós colocamos o suco de uva, o pão, os elementos da ceia, fazemos isso em memória do Senhor, com alegria no nosso coração. Abençoamos, ó Pai, o pão, abençoamos o suco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você que vai participar, continue de pé. Você que já é batizado nessa igreja ou outra igreja, você que está nos visitando, você que ainda não é, se assente, fique adorando ao Senhor junto com a equipe. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
sede dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Todo mundo recebeu? Tem alguém que faltou ainda? Aqui, ó, queridos, tem uma mão erguida aqui, por favor. Se tenho você. Presta atenção. Palavras de vida. Pega o seu pão na sua mão, segure aí. Abre, né, o teu cálice. Queridos, eu preciso te falar algo antes de nós tomarmos isso, comermos o pão. Essa palavra já incomodou meu coração muito tempo, incomoda, igual o pastor Léo falou. A gente procura muito cumprir o propósito de Deus. Mas escute algo que eu preciso te falar nessa noite. Por melhor que você seja, por mais frutos que você se esforce em dar, o seu fruto não muda, não aumenta o amor que Deus tem para você. O seu fruto não compra um lugar melhor, não te coloca num lugar melhor, não, queridos. Jesus, assim que ele foi batizado, uma voz bradou no céu e falou assim, ó, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus não tinha dado nenhum fruto ainda, não tinha nem começado a ter o ministério dele. O filho pródigo, quando ele voltou, querido, ele estava totalmente perdido. Ele estava com aquele talento enterrado. Ele só queria um lugarzinho na casa do pai. O pai saiu correndo, encheu ele de abraço, encheu ele de beijo, colocou o anel, trocou as vestes. O que o filho fez? Ele só precisou querer ir para a casa do pai. Ele só precisou voltar para a casa do pai. Ele só precisou ir em direção ao pai. Os frutos têm que ser algo natural da minha vida. Os frutos têm que ser algo natural da sua vida. Os frutos, eles não são forçados. Eles não são assim, não, eu preciso cumprir isso, porque senão eu vou ser uma figueira que vai morrer. Não, queridos. Os frutos têm que ser algo natural do teu posicionamento de estar perto de Deus, de querer estar na presença de Deus. E é isso que a ceia nos proporciona. É mesmo a gente falho, pecador, entendendo que nós comemos do pão que representa o corpo e que me dá graça e condição de eu amar tanto a Jesus, dele me aceitar assim, que eu quero entregar a minha vida ao governo, ao comando dele. E quando eu entrego aquilo que eu faço, da maneira que eu faço, por onde eu vou, os frutos acontecem de maneira natural. E a hora que você olha para trás, você, essa árvore linda, está cheia de fruto que você nem percebeu de onde saiu. Amém? Então levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar o meu amor, o meu reconhecimento por tudo que o Senhor é. Me perdoe pelos meus pecados. E ao comer desse pão, que eu possa ter a força, a ajuda do Teu Espírito, para que eu possa caminhar na Sua presença, viver em intimidade com o Senhor e frutificar por onde eu andar, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Queridos, Jesus também pegou o cálice e falou da nova aliança. Eu creio que você é um profeta de Deus, escolhido de Deus, um filho amado de Deus. Eu queria muito que você pegasse esse cálice e como profeta, como filho, como
aquele que carrega a presença do Senhor, você profetizasse nessa pessoa que está do seu lado. Dá o teu cálice para ele e fala assim, ó, eu profetizo que você dará muitos frutos, em nome de Jesus. Seja um profeta na vida dessa pessoa. Libere aquilo que está dentro de você. Tem autoridade, tem fogo, tem presença, tem talentos, tem dons. Pai, nós declaramos, Senhor, que aqui tem filhos e filhas frutíferas, Pai, cheios da Tua presença. Que ao tomar desse cálice que representa o Teu sangue, que seja uma força, que seja a presença do Senhor, que seja uma unção nova, um renovo de tempo, de aliança, e que, Pai, a graça, o conhecimento e tudo aquilo, os propósitos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, que se cumpra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice, querido, por favor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Então sente um pouquinho enquanto o pessoal está passando aí para recolher. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração. Que essa palavra realmente o Espírito Santo esteja enraizando. Essa terra fértil que é o seu coração, que possa essa sementinha crescer e frutificar em nome de Jesus, amém? Queridos, nós temos a nossa programação aí da semana, tem os GPS no meio da semana. Quarta-feira nós temos o culto das mulheres, quarta tarde, você mulher que pode vir, venha. Quinta-feira nós temos o nosso culto, tem sido muito bênção. Sexta-feira nós temos o nosso Caverna, querido, grupo de homens. Você, homem, que ainda não participa, você está convidado. Vai ser novamente lá no Ictus, ok? Para homens, nós temos um grupo. Sexta-feira vai ser tremendo em nome de Jesus. Você não pode ficar fora. Tempo de comunhão, tempo de network, de aprendizado, de testemunhos, de fé, tempo de amizade. Então quero muito que você, homem, participe conosco. Tem sido assim muito bênção mesmo. Sexta-feira, 19h30 começa lá. Normalmente você que não tem carro, ou você não sabe como ir, ou precisa de uma carona, 19h15 alguns carros vêm aqui na igreja para levar o pessoal. Então se você precisar, 19h15 sexta-feira, vem aqui na frente da igreja, que vai ter carona, carro, e nós vamos estar juntos. E eu sei que homem gosta, querido, sempre à noite tem um mexe-queixo, um momento que é só um selo da glória de Deus. Os homens fazem comida boa, gente, é bênção. Sábado, culto dos jovens, domingo EBD, domingo à noite estaremos aqui mais uma vez. Queridos, eu quase dei um susto na minha família. Eu ia marcar um encontro esse final de semana, aproveitando que eles já estavam aqui, mas foi muito em cima, a gente já tinha algumas programações e não consegui. Mas você que ainda não fez o encontro, nós já temos muitas inscrições, tanto é que eu queria fazer esse final de semana. Mas eu queria, você que não fez ainda o encontro, e você que quer batizar ou tem dúvida, queridos, e gostaria de saber um pouco mais, esclarecimento,
passe ali na secretaria, é aquela portinha à esquerda, ali no hall de entrada, ok? As meninas estão lá só para pegar teu nome, telefone, fala o que é que a gente vai procurar entrar em contato, nós fazemos os grupos para a gente poder estar direcionando, mas faremos em breve tanto o encontro como o batismo em nome de Jesus, amém? Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração, muito feliz, né, por esse culto, por tudo aquilo que Deus está fazendo. Nosso pessoal da oração, por favor, vem aqui na frente. Você que não sabe e precisa e quer uma oração, qualquer que seja o motivo. Pastor, eu estou desviado, queria voltar, eu sinto que é o tempo de eu voltar. Queridos, estão aqui para orar por você. Assim que acabar o culto, você pode vir, qualquer um deles. Pastor, eu tenho uma causa, eu preciso de meu primo, enfim, qualquer motivo de oração. Você que não quer ir embora sem receber uma oração, essa equipe está aqui para abençoar e orar por você, amém? Fique-se de pé, por favor. Apóstolo Mauri, vem orar aqui e abençoar, por favor, no final do culto. Dá uma bênção aqui para nós, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Repete comigo, fala: Senhor Deus, obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelo ar que eu respiro e por tudo que aconteceu nessa noite. Eu declaro que eu e minha casa servimos ao Senhor, e eu profetizo que esta semana será de bênção, de paz, de alegria, de colheita, de exemplos. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia, e peço, Senhor, que na minha casa não falte também o pão que vem do céu, a tua palavra. Põe a mão na tua cabeça e fala assim: cabecinha, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Amém, queridos, Deus te abençoe, ótima semana, abraça 25 pessoas aí e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.